Números, capítulo 25. Os israelitas pecam com as mulheres moabitas. Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-Peor. O Senhor disse a Moisés: reúne todos os líderes do povo e enforca-os diante do Senhor, à luz do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um matará os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. E veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade e pegou uma lança. E foi atrás do israelita e, entrando na sua tenda, atravessou os dois pela barriga, o israelita e a mulher. Então a praga cessou entre os israelitas. Por causa daquela praga morreram 24.000 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando o meu zelo no meio deles. Assim, não destruí os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, dize-lhe: eu lhe dou a minha aliança de paz. E ela será para ele e para sua descendência depois dele, aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. O nome do israelita morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, líder de uma casa paterna em Midian. E o Senhor disse ainda a Moisés: atacai e feri os midianitas, porque eles vos atacaram com as ciladas com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, sua irmã, filha do líder de Midian, morta no dia da praga no caso de Peor. Capítulo 26. Deus ordena a contagem de todos os israelitas. Depois daquela praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: fazei a contagem de toda a comunidade dos israelitas com mais de 20 anos de idade, segundo a casa de seus pais, todos os de Israel que podem sair à guerra. Então Moisés e o sacerdote Eleazar lhes falaram nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: contai o povo com mais de 20 anos de idade, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e aos israelitas que saíram da terra do Egito. Ruben, primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Anoque, a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas. Os contados entre eles foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes são os mesmos Datã e Abirão chamados da comunidade, os que confrontaram Moisés e Arão na companhia de Coré, quando se levantaram contra o Senhor. E a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Coré, e o grupo pereceu, quando o fogo devorou 250 homens, que serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ragui, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, e foram contados 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã.
Assim, os descendentes de Judá, segundo suas famílias, eram: de Selá, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os descendentes de Pérez eram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amu, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, e foram contados 76.500. Os descendentes de Issacar, segundo suas famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Issacar, e foram contados 64.300. Os descendentes de Zebulon, segundo suas famílias: de Serede, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, e foram contados 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias: Manassés e Efraim. Os descendentes de Manassés: de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gilearditas. Estes são os descendentes de Gileade: de Iezer, a família dos Iezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Assiel, a família dos Assielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Efer, a família dos Eferitas. Zelofiade, filho de Éfer, não tinha filhos, apenas filhas, e elas se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés. Os contados foram 52.700. Estes são os descendentes de Efraim, segundo suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequiritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos descendentes de Efraim, e foram contados 32.500. Estes são os filhos de José, segundo suas famílias. Os descendentes de Benjamim, segundo suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sefufã, a família dos Sufamitas; de Ufão, a família dos Ufamitas. E os descendentes de Belá eram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os descendentes de Benjamim, segundo suas famílias. Os contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo suas famílias. Os contados de todas as famílias dos Suamitas foram 64.400. Os descendentes de Asser, segundo suas famílias: de Imná, a família dos Imnaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beritas. Dos descendentes de Berias: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E a filha de Asser chamava-se Será. Essas são as famílias dos descendentes de Asser, e foram contados 53.400. Os filhos de Naftali, segundo suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Gezer, a família dos Gezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naftali, segundo suas famílias. Os contados foram 45.400. Esses são os que foram contados dos israelitas, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a terra será repartida como herança entre eles, conforme o número dos nomes. Darás herança maior à tribo que tiver muitos, e herança menor à que tiver poucos. A cada uma será dada sua herança conforme o número dos contados. Mas a terra será repartida por sortes. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida entre as tribos maiores e menores, de acordo com a sorte que sair. E estes são os contados dos levitas, segundo suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas;
de Coate, a família dos coatitas; de Merari, a família os meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos libnitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coraitas. Coate gerou a Anrão. E a mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, nascida dele no Egito. E de Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar nasceram de Arão. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo não permitido diante do Senhor. E os contados dos levitas foram 23.000, todos os homens com mais de um mês de vida. Eles não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre estes. São esses os contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar. Eles contaram os israelitas nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Mas entre eles não estava nenhum dos que haviam sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito sobre eles: certamente morrerão no deserto. Por isso, nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.